Não há luz sem sombra, nem herói sem vilão. Se você parar para perceber, é a situação criada pelo vilão que leva alguém a se tornar um herói. E por essa lógica, quanto melhor for o vilão, melhor terá que ser o herói. E, consequentemente, será melhor a história onde os dois se enfrentam. O vilão é foda. Mas já esqueci o texto. Os vilões, os perversos e terríveis personagens das histórias de ficção e realidade ou qualquer coisa, tão odiados pela geração dos nossos avós, mas tão queridos por nós. Isso é porque com o tempo que passou de lá até aqui, os tabus vão sendo quebrados. Temas que antes não podiam ser abordados, ideais que não podiam ser comentados, um detalhamento melhor da situação, dos sentimentos e dos pensamentos começam a ser cada vez mais cobrados. E assim como na vida, a ficção ela começa a mostrar pontos de vista diferentes, muitas das vezes até contrários ao ponto de vista do herói, que inclusive também, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais no que antes era a nossa definição de vilão. Hoje tá impossível, mano, de moto. É moto pra todo lado. Uma moto parou na frente da minha casa, ela vai começar a ficar acelerando assim, ó, que nem um retardado. Um bom exemplo disso, um ótimo exemplo disso, é o filme da Marvel, o Thor. Quem não assistiu Thor, mano? É mais precisamente na relação entre Thor e Loki. Enquanto o Thor era um arrogante e soberbo príncipe herdeiro do trono de Asgard, o Loki era um pouco mais do que um troféu do Odin roubado do inimigo dele, que, pra quem não sabe, é o Laufey, que apareceu no filme ainda. Thor constantemente desobedecia e desrespeitava o pai, enquanto tudo que o Loki queria era ter algum reconhecimento do mesmo. Olhando por esse ponto de vista, quem é o vilão? Tá bom, depois o Loki vai lá e faz um monte de besteira, mas se você olhar para as histórias que explicam os dois lados da moeda, ah não, isso aqui não é, mano. Você começa a perceber que dependendo do ponto de vista de quem olha, seu herói pode ser um vilão. O que pra mim seria uma boa notícia, já que eu acho que um vilão tem que ser muito melhor pensado, muito melhor elaborado, especialmente hoje em dia. Principalmente no que será o motivo dele ter se tornado um vilão. Enquanto que um herói pode e deve ser motivado por um simples pedido de socorro, o vilão deve já ter um motivo muito maior e obscuro que o levou a fazer com que alguém pedisse socorro. E aí que surge o herói. O vilão faz o herói. É muito raro você ver um vilão simplesmente mal. Eu diria que um dos poucos exemplos que a gente tem é o Barba Negra do Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. Isso porque ao longo do filme, em nenhum momento sequer ele faz ou pensa em algum ato de compaixão. Nenhuma piedade, nenhum arrependimento, mas principalmente é aí que fica o negócio mesmo que pesa. Nenhum motivo aparente para ele ser como é. Nem sequer ganância, que é o básico de um vilão, e é um motivo torpe ou motivo nenhum que o caracteriza como vilão. Enquanto que o Barbossa, Davy Jones, Lord Beckett e outros vilões da série são na verdade o que deveríamos chamar de antagonistas, sendo que na verdade o Barbossa seria um anti-herói. O antagonista é o cara que simplesmente se põe contra o personagem principal, não necessariamente sendo mal e nem o personagem principal necessariamente sendo bem. Sendo assim, tanto o principal quanto o antagonista, é o protagonista e o antagonista, podem ser o herói ou o vilão, ou nenhum dos dois, que é o caso, por exemplo, do Smaug e do Bilbo. O J. Jonah Jameson, é isso mesmo? O J. Jonah Jameson, por exemplo, assim como a polícia de Nova York, são antagonistas da série do Homem-Aranha, que na verdade, sob alguns pontos de vista, pode ser considerado totalmente um anti-herói, não um herói. Anti-herói, por sua vez, é o cara que faz o bem não necessariamente por ser do bem, e sim por motivos pessoais, vingativos, egoístas e etc. É o cara que faz o bem de formas ilícitas ou antiéticas, muitas vezes seguindo a filosofia, mano. Muitas vezes seguindo a filosofia, os fins justificam os meios, que não é uma frase do Maquiavel. O Maquiavel é um cara muito do bem, tá? Se você ler o livro, o Príncipe, você vai ver que o cara E o fato do Homem-Aranha enfrentar o crime sem ser da polícia faz dele um vigilante, o que é ilegal. Ou seja, ele é apenas um criminoso. Em alguns pontos de vista, principalmente do J. Jonah Jameson. É JJ Jameson, tá? Vou simplificar aqui. Cada ato de heroísmo do Aranha é um crime.
tanto quanto cada ato dos criminosos, tanto quanto cada ato do Batman. O Light do Death Note, o professor Snape do Harry Potter, o Vegeta, o Itachi e até o próprio Jack Sparrow. E até o Capitão Jack Sparrow. São outros exemplos de anti-heróis. Mas antagonista, anti-heróis são definições pouco usadas por nós, que resumimos tudo em heróis e vilões, os rotulando de acordo com os nossos pontos de vista. Mas se na ficção já é difícil encontrar verdadeiros vilões, levados apenas por maldade e egoísmo, na vida real é ainda mais difícil, já que todos nós temos um pouco de vilania e heroísmo, luz e trevas dentro de nós. Eu havia usado Barba Negra do Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas, eu ia falar profunda, como um exemplo de vilão, já que ele não tinha mostrado nenhuma motivação, enfim, nada. Em nenhum momento ele demonstra bondade, então por isso eu usei ele como exemplo de vilão. Porém, eu que disse isso, não sei a história da vida do homem. Da mesma forma que eu sei a história do David Jones. Eu não sei se o Barba Negra amava, se ele era uma boa pessoa, se precisava viver mais, buscando um ideal altruísta ou qualquer coisa desse tipo. Mas talvez a Angélica, filha dele, soubesse disso e por isso mesmo quisesse que o pai continuasse vivo. Mas como a gente não sabe disso tudo que a gente pode fazer é avaliar a vida dele, avaliar... Porra, mosca do caralho! Quem é o vilão agora? Eu ou a mosca? Como a gente não sabe a história da vida do cara, tudo que a gente pode fazer é avaliar ele, avaliar a personalidade, o caráter dele baseado no que a gente sabe, baseado no que a gente viu, baseado no nosso ponto de vista. Fizemos o mesmo com Snape, do primeiro ao 7º livro, ao 8º filme. Chorei largado no cinema, mano. Fizemos o mesmo com Itachi e Kabuto. Fazemos o mesmo com os nossos vizinhos, com nossos parentes, com nossos colegas e até com o nosso presidente. É verdade, mano, é verdade. Fazemos o mesmo com bichos, fazemos o mesmo com música, fazemos o mesmo até com nós mesmos. Nós sempre olhamos por um ponto de vista mais do que olhamos por outros. Até mesmo quando você tenta se colocar no lugar da pessoa, ainda é um ponto de vista cheio de preconceitos, cheio de pensamentos seus e não os da pessoa. Coloca na vida de um mendigo, você pensar, se eu fosse um mendigo eu ia procurar ajuda, eu ia procurar os benefícios do governo, eu ia procurar alguma coisa assim, mas... você sabe os motivos que ele tem? Você sabe pelo que ele passou? Se você tivesse passado por tudo que ele passou, será que você pensaria dessa forma? O mesmo vale com um drogado, o mesmo vale com um traficante, o mesmo vale com uma prostituta. Sempre vamos olhar com o nosso ponto de vista, sempre enxergando, classificando vilões. Eu ia falar vilões e heróis, sempre classificando como heróis e vilões, baseados apenas em nossos pontos de vista. Afinal, não são suas ações, motivos e ideais, e sim o ponto de vista que os define. Agora tem que esperar o cara do ovo. A vida é como se fosse um jogo de xadrez, com peças transparentes incolores, as quais você usará como preferir, e só o que vai dizer se suas peças são negras ou brancas, se você é o herói ou o vilão, é o ponto de vista de quem vê você jogando. O exemplo também serve com as duas armas do Dante, Ebony, mármore e marfim. Tá, Coro? Tema meio sério no canal Nerdside de hoje, mano.